Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa live de hoje. Essa live onde nós nos encontramos todo o início de mês para falar sobre o número que na numerologia vai reger o nosso mês e também trazer um cristal que vai nos acompanhar ao longo desse mês. Para quem não me conhece, eu sou a Jaque, eu sou facilitadora da Estrada do Ser e nós utilizamos muito os cristais nos nossos movimentos, no nosso dia a dia. E foram os cristais que me fizeram conectar com essa pessoa maravilhosa que eu estou recebendo aqui, a Estela. A Estela é numeróloga, ela também é consteladora do método cardinal, que é o método que eu sigo. E eu, sem mais delongas, eu quero dar boas-vindas para a Estela e para que a gente possa já mergulhar aqui. Estela, qual é o número que vai reger o mês de setembro de 2025? Já se apresenta e traz um pouquinho para nós sobre a energia desse mês. Eu amo estar aqui junto contigo todo mês, é o nosso momento de conexão grande do mês, né, Jaque? E sim, sou numeróloga, sou também terapeuta energética dentro das terapias do Cardinal, né? O que me uniu a Jaque, e muita gratidão por esses movimentos. E sim, dentro da numerologia, né, Jaque, a gente sempre traz a vibração que está regendo o mês. Falando que é uma vibração universal. A gente tem o nosso mapa individual, os números que fazem parte da nossa energia, mas universalmente falando também. Então, o mês de setembro, ele entra, e hoje a gente recebe esse mês lindo, né? Com a energia do número 9, que é um número muito importante da gente olhar para ele, entender o que ele está nos convidando, porque é fechamento de ciclos. Números vão de 1 a 9. Então, quando o 9 se apresenta, ele faz um convite para nós. Deixa ir o que não está mais fazendo sentido. Feche os ciclos que precise na sua vida, seja em que área for. Né? Vamos limpar, vamos finalizar, deixar de procrastinar. Sabe aquelas coisas, Jaque? Preciso fazer. E aquilo não sai da listinha nunca, não arranja tempo, não arranja meio, e não precisam ser grandes coisas. Às vezes é um exame médico que precisa marcar, às vezes é um contrato que precisa assinar, alguma coisa que precisa ver, e a gente nunca dá tempo de fazer. Então, arranje, se organize nesses processos de pendência, sabe? Olhe para a sua vida emocional, para a sua vida material, para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual, e veja, assim, que aspectos estão precisando que você olhe com atenção para limpar, finalizar e deixar ir. Por que tudo isso, né, Jaque? Porque depois do 9 vem o 1. E o 1 é recomeço. O 1 é uma força de início, mas o início só acontece se eu dou espaço para ele. Essa é a grande lógica das coisas, né? E o 9 também nos convida a uma conexão mais espiritual, digamos assim, né? Conecte com a sua intuição, com a sua sabedoria divina, para perceber as limpezas e finalizações que você precisa realizar. Desenvolva a empatia. Então, tem uma energia de amorosidade conduzindo tudo isso, né? Então, seja grato às coisas que já foram, mas que não estão mais fazendo sentido, deixa ir. E isso, às vezes, entra também num campo bem prático, né, já que, assim, sabe, arrumar armário. Abre Sim. o seu armário e vê o que não está mais fazendo sentido. Quando a gente organiza fisicamente, é uma forma também de se organizar emocionalmente, né? Nas nossas ideias. Então, a gente vai botando a mão na massa ali, vendo, isso aqui realmente eu posso me desapegar. Isso vai ajudando você também a fazer esse processo interno, né? Mas, em linhas gerais, é isso, Jaque. E é interessante, hoje eu até estava vendo, eu tenho umas plantas aqui, eu gosto muito de observar o movimento delas. E a primavera, aqui pelo menos no Brasil, começa agora em setembro. Então, a gente está num mês de mudança de estação. É um mês que, naturalmente, a natureza já nos convida a esse fechamento de ciclo, né? Tem uma estação
deixando de ir, se despedindo, e uma outra que vai chegando, né? Então, é se conectar com esse ritmo também, sabe? O ritmo da natureza que vive de ciclos, né, Jaque? O que tu acha? E é muito interessante, né, Estela, esses ciclos que você trouxe, porque quando eu fui revisitar, eu falei, gente, tem algo. Eu não lembro quando nós começamos esse movimento, e foi em outubro de Foi em 2020. outubro. Vai fazer um Isso. ano, o mês que vem. E em outubro, nós estávamos justamente em 2024, em outubro nós estávamos com a energia do número 9. Então, depois você vai falar sobre a energia do ano, né? Que Sim, também é sim. 9. E eu achei muito interessante vir, porque no momento de escolher o cristal, me veio essa consciência. E veio, não necessariamente viria o mesmo cristal do ano passado, mas Sim. veio esse cristal. E eu nem tinha falado para a Estela qual é o cristal, mas Não. ela está com a blusa da cor do cristal que eu percebi que seria um cristal importante para nós. E o quanto é importante esses encontros mensais, porque ele traz uma consciência muito importante para nós, até de presença no seu mês. De repente falar assim, de repente você falar assim, ah, não, mês que vem eu faço uma limpeza no meu armário. Não, não, vou fazer agora. Porque é um mês que é propício se eu tive esse conhecimento logo no início do mês. E no mês passado, eu lembro que quando nós estávamos falando da energia do número 8, era um mês onde ficou muito forte para mim a frase que você falou: não dá para eu plantar, para eu colher aquilo que eu não plantei. E não dá também para eu plantar em um terreno que não está. Você falou das plantas, né, da primavera, em um terreno que não está limpo o suficiente para receber novas sementes. Então, eu queria que você trouxesse a energia do número 9 com foco nesse ponto do quanto eu preciso limpar, e não é a limpeza perfeita, a perfeição da limpeza, mas o quanto limpar de forma que abra espaço para que novas sementes possam ser plantadas. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, talvez possa parecer muito filosófico aqui o que eu trouxe, mas é porque realmente a gente precisa internalizar essas informações de uma forma que faça sentido para a gente poder Sim. se perceber ao longo desse mês. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a energia do ano. Sim, justamente linkando isso agora, né, Jaque? Porque este convite, ele vem duplicado, né? Porque 2025, a gente todo mês comenta aqui, é um ano que também é influenciado pela energia do 9. Então, nós estamos agora em setembro, num ano universal 9, num mês também com a energia do 9. Então, é um convite muito intenso da vida, né? E lembrando, já que nós estamos em setembro, ainda temos uma caminhada até dezembro, antes de finalizar o nosso ano. Então, vamos expandir o nosso olhar e ver como é que a gente quer chegar no final desse ano, sabe? Será que a gente vai olhar para 2025 e, puxa vida, ainda não consegui tirar do papel aquela ideia? Ainda não concretizei isso? Não vamos finalizar o ano com pendências que a gente pode resolver agora, né? Vamos concretizar, porque essa energia do 9 de limpar e finalizar, ela também traz um aspecto de concretizar. Concretizar é realizar, né? É botar em ação. Então, ao mesmo tempo que eu deixo ir, que eu reorganizo, que eu olho o que não está mais me ajudando a evoluir em todos os aspectos da vida, então eu trago esse olhar com a minha intuição, com a minha consciência, com um olhar de amorosidade, dizer, ok, que movimentos eu vou fazer para mudar isso, né? Não só dentro desse mês de setembro, esse mês talvez nos ancorando com essa energia muito mais intensa, para nos ajudar a caminhar até o final desse ano de 2025, com uma palavra que tu falou muito importante, com consciência, sabe? Saindo do piloto automático das coisas, que muitas vezes é perigosíssimo, e entrando com consciência e discernimento, com autorresponsabilidade. Porque se eu quero que coisas novas aconteçam, seja em que nível for, novas ideias,
novos projetos, novos hábitos. Às vezes, assim, coisas simples. Hábitos de alimentação, hábitos de educação física, sei lá, de ginástica, de movimento, coisas que você queira realizar na sua vida. Olhe para isso, né? Usando do seu livre-arbítrio. Então, assim, a gente começa a envolver uma série de aspectos, né, que vão nos ajudar, sim, a fazer esses movimentos. Né? Porque depende de nós, não vai cair do céu, não vai chegar alguém dizer e fazer pela gente, nem tem que fazer. Então, é a gente assumir essa consciência, né, essa autorresponsabilidade, para realmente olhar para os aspectos da nossa vida e ver o que a gente quer semear, né? O que deu certo, o que está lá com mato que precisa ser tirado, né? Que adubo precisa botar, como a gente quer incrementar essa terra, esse plantio, para que os frutos venham, para que novas sementes a gente possa colocar. Então, é um olhar de atenção, de cuidado, de reconexão, amoroso, né? Não é para ser nada agressivo, não é para ser violento, com amorosidade, mas com consciência. Eu gostei muito dessa expressão que tu usou, né, Jaque? Porque eu acho que ela é isso que nos direciona nas nossas escolhas, né? Então, sim, um convite bem intenso, né? Bem provocativo. Sim, e é muito interessante o cristal que nós. Agora eu vou começar a trazer aqui. Tem até algumas coisas assim que poderiam desenrolar do que nós falamos aqui, e eu vou convidar as pessoas que estão assistindo para de repente compartilhar com a gente aqui nos comentários do vídeo se tem alguma coisa que você percebe, alguma dúvida que você tenha, coloca nos comentários que a gente vai respondendo para vocês também, ou se não, aqui nos comentários a gente leva para o nosso perfil e nas outras plataformas falando sobre isso também. Às vezes a pessoa precisa ouvir, né? E vai ser importante. Então eu quero deixar já para vocês, se vocês sentirem, tiver alguma dúvida, colocar aqui embaixo. Mas já trazendo o cristal que vai nos acompanhar ao longo desse mês, e assim, no método cardinal, nós temos uma sequência já catalogada de 108 cristais possíveis, né, de vários aspectos, vários benefícios, cada cristal traz um benefício. Tinham outros cristais que poderiam vir aqui, mas novamente nós estaremos nesse mês com o cristal que é a amazonita. Talvez aqui não dê para ver muito pela minha luz, a Estela está com uma outra ali, né? Você vê que o quanto essa é mais clarinha, da Estela tem uma outra tonalidade de cor, né? Então, o quanto é importante também essas diferenças, que são, assim como nós, né? Como seres humanos, cada pessoa tem uma forma única. Inclusive, a gente estava conversando um pouquinho antes, além de nós estarmos no ano 9, desse mês ser um mês que traz a energia do 9, eu, no meu ano pessoal, eu estou na energia do número 9. Então, ouvindo você falando sobre as concretizações, esse é um mês muito importante para mim. Uhum. Né? Algumas coisas que já há alguns anos estavam sendo estruturadas, e é justamente no mês 9 que nós vamos trazer para a Estrada do Ser. Então, é algo bem importante, e percebendo o quanto ter essa consciência mesmo de mudanças, dos ciclos, que foi algo que você trouxe aqui também. Eu queria deixar registrado aqui o quanto é importante a gente perceber esses ciclos que precisavam ser fechados, muitas vezes, mas muitas vezes nós não conseguimos perceber, né, discernir, ter essa consciência, porque tem muita coisa ainda acumulada. E esse cristal, a amazonita, eu vou trazer esse cristal, mas eu quero também trazer o cristal que é o cristal do ano de 2025 no método cardinal, que é o citrino. O citrino, ele traz uma autoestima necessária, um trabalho de autoestima necessária para o ano de 2025. E a amazonita, ela vem aqui trazendo a consciência para nós de purificar as áreas da nossa vida. Então, de repente, a Estela falou assim, olha para a área espiritual, emocional, física também, mental, o quanto é importante e o quanto esse cristal nos ajuda a fazer essa purificação. E é interessante que esse é um cristal que atua no nosso centro de energia que nós temos na garganta, que é o nosso chakra laríngeo.
E é nesse ponto de energia que está a nossa individualidade, a nossa verdade, a nossa forma de se expressar, de se comunicar no mundo. É aqui que esse cristal ele está. Só que a prática dele, e eu achei tão interessante que veio essa consciência para mim no momento que eu estava percebendo, a prática dele é usar esse cristal 4 dedos abaixo do nosso umbigo, no nosso chakra sacral, que é o nosso centro de criatividade, o centro de prazer no nosso corpo, e é um centro onde tem muitas energias ali, né? No método cardinal a gente trabalha muito o chakra sacral, é onde está o nosso centro de autopermissão também, é onde é o ponto onde está a nossa criança interior. Então, a amazonita, esse cristal, colocar esse cristal 10 minutinhos, 4 dedos abaixo do umbigo, no nosso chakra sacral, no nosso centro de energia que tem nesse ponto, vai fazer uma purificação desde esse ponto, 4 dedos abaixo do umbigo, até o nosso chakra laríngeo. Então, é como se ele abrisse caminho, um caminho energético dentro do nosso corpo, para que a gente possa se expressar. E quando eu estava observando isso, eu queria compartilhar, porque às vezes eu trago de uma forma simbólica, porque o simbolismo ele traz muitas informações inconscientes nossas, do nosso subconsciente. Então, trazer de uma forma simbólica, ele chega para cada pessoa de uma forma. Então, pensando nisso, eu pensei, quando nós vivemos 9 meses da nossa vida nesse centro de energia da nossa mãe, porque esse ponto do nosso chakra sacral é onde está o útero da mulher. Então, nós, como seres humanos que viemos ao mundo através de um ser, né, de uma mulher, através de um útero, nós vivemos 9 meses compartilhando com o centro de prazer daquela mulher, o centro de criatividade daquele feminino em si. Nós convivemos, seja mulher ou homem ou mulher, nós vivemos durante esse tempo ali. E muitas vezes nós viemos para o mundo, nós nascemos, nós crescemos, nós chegamos na vida adulta e nós não conseguimos expressar a nossa verdade. Porque muitas vezes nós estamos ainda muito identificados com aquele útero que nós vivemos. Aquele útero que dava toda a nutrição que nós não precisávamos fazer nada. Você falou assim, né? Esperar do outro, né? Você que precisa muitas vezes fazer. E muitas vezes a gente vem para uma consciência do ficar esperando ali no útero receber essa nutrição. E ok, tem momentos que nós vamos ser nutridos pela natureza, pela terra. Mas nós, como adultos, nós precisamos trazer essa expressão de quem nós somos para o mundo. Nós precisamos comunicar ao mundo a nossa verdade, né, Estela? Veio algo muito profundo nesse sentido, eu quero te ouvir com relação a isso. E o grande mensagem, né, a grande mensageira amazonita vindo aqui nesse mês, é ela trazendo o caminho está aberto para você, mas você precisa dar os passos. Com autoestima, né? Porque aí vem o cristal do ano, é você se fortalecer na sua autoestima para que você possa avançar. Então, o que ainda te trava, e às vezes é uma trava inconsciente. No último sábado, nós fizemos uma constelação com cristais, né, do método cardinal, onde nós liberamos crenças, aquilo que você acreditou que você não podia. E o quanto essas crenças te bloqueiam. Não é ninguém fora. É algo em você é uma chavinha que você precisa virar. E é você que precisa virar. Então, é essa consciência que eu quis trazer dessa amazonita que ela vem trazendo, né? Hoje 1º de setembro, início do mês, né? A gente trazer essa consciência logo no início é despertar em cada um esse questionamento, essa pergunta. O que ainda eu não me permito? Qual o passo que eu não me permito dar ainda? Por acreditar que tem um bloqueio e às vezes não tem. O caminho está aberto, né, Estela? Eu queria que você capta aí o que vem para você, o que faz sentido do que eu trouxe, porque essa troca é importante, né? Porque às vezes eu trago uma consciência e é preciso que alguém venha também trazendo outras formas, outros lados disso
Como que é para você esse movimento? Então, te ouvindo falar, Jaque, falando do período gestacional, de toda aquela vivência no útero de 9 meses, que é um ciclo também, tem um ciclo da gestação. Aí a gente vem para o mundo, é um novo ciclo que se abre, um ciclo da vida se renovando, né? E todo o processo de maturação, né? Tudo é um processo de amadurecimento. Seja a gestação, que permite fechar um ciclo, o bebê nasce e começa um novo ciclo, né? Do bebê, da infância, da maturidade, da fase adulta. Então, isto é um processo. E tu comentou aí os primeiros passos, né? Os primeiros passos da criança, né? E tudo isso é um movimento de transformação, né? E onde, por mais que haja acolhimento dos pais ou de quem cuida daquela criança, quem dá o primeiro passo é a criança. Então, a gente se fortalecer nessa caminhada e entender o processo da vida, que é feito de ciclos, né, que é feito de renovação, e nesse processo, muitas vezes, do campo emocional, e a gente vê isso nas terapias, né, já que dentro da leitura do mapa, a gente identifica muito quanto ainda questões emocionais da infância se reverberam no adulto de hoje, né, em forma de gatilhos, em forma de reações, ou seja, tem um ciclo ali de dor, de alguma questão emocional que ainda não foi superado. Então, a gente também olhar para isso e ver o que está pesando demais, que não é nosso, que a gente precisa ressignificar. E aí entra todos os processos terapêuticos, seja o trabalho maravilhoso das constelações, o trabalho de cura dos cristais, a própria numerologia trazendo muita consciência. Então, existe todo um conjunto de coisas que a gente pode se valer para fazer essa reorganização interna, vamos dizer assim, de fechar o ciclo, de tirar aquilo que já não está pertencendo à nossa caminhada de evolução. Mas isso requer, sim, um olhar de si, né? Aí é o tal do autoconhecimento que tanto se fala e tanto é importante, né, Jaque? Nos permitindo olhar, nos permitindo essa conexão, e sempre trazendo o aspecto da espiritualidade, aqui não com a religiosidade em si, mas com essa conexão com a sua intuição, com o divino, né? Entendendo que a gente sempre tem a nossa força interior, né? Todos nós temos, né? Para achar as soluções, para se conectar com esse caminho de elevação, onde você se coloca com uma mente elevada para conseguir ver os melhores caminhos, né? Uma mente muito tumultuada, muito angustiada, não consegue nem perceber. Então, é preciso sair desse estado de agitação, trazer uma calma mental para você ter discernimento e ver realmente, isso aqui não está me ajudando. Isso aqui já não serve mais, eu preciso limpar. Aí, esse é o significado do limpar, finalizar, replantar, que seja, para que você abra novos espaços internos, né? Então, sim, eu acho que esse exemplo da gestação, ele é muito simbólico, muito profundo, e realmente a gente carrega muitas crenças, né? Muitas emoções que, se ainda não foram ressignificadas, né, e nos causam dor, elas precisam ser olhadas. E com suporte, né? Então não precisa ser sozinho, sozinha. Não. Né? Quantas ferramentas e o como cada ser é único, né, Estela? Então, cada pessoa ela tem uma necessidade. Por isso que esse autoconhecimento é tão importante, né? Você conhecer como você funciona. Exato. Então, essa é a grande chave. E assim, tem tantos estímulos, tem tantas possibilidades, né? Então, nós temos o trabalho da numerologia, das constelações, mas para cada pessoa é um caminho. De repente, eu estou sem direção, sem rumo,
Se eu faço a numerologia já traz, né? Um mapa numerológico, possivelmente, se eu preciso de mais clareza, ele vai me trazer mais clareza. Se eu já tenho essa clareza do para onde eu estou indo, mas eu não consigo, aonde está o bloqueio? As constelações podem ajudar. Os cristais, eles trazem muito essa consciência de parar e falar, de trazer... sempre os trabalhos que eu fazia, vinham muitas consciências quando tinha um cristal perto. E é muito rápido, os cristais, eles trazem a verdade muito rápida para nós. Então, meditar com um cristal faz muita diferença para que você tenha mais clareza. E é importante que cada um sinta qual é o seu movimento. Na Estrada do Ser, cada vez mais isso tá ficando mais forte. Cada pessoa é única, nós podemos caminhar juntos, mas cada um está caminhando na sua própria processo, né? No seu processo. E que às vezes você, olha, eu fiz isso, faz você também. Pode ser que não sirva para o outro, porque ele está em outra fase, está com outras questões para serem olhadas. Mas juntos a gente consegue desenvolver mais, né? Que é o que a gente faz aqui. Essa live não seria a mesma se eu fizesse sozinha, por exemplo, ou você fizesse sozinha. Porque cada pessoa vai trazer uma perspectiva, até do caminhar, né? O quanto é importante eu olhar e falar, poxa, existem novos caminhos, porque a gente também cria caminhos que para nós é conhecidos, e a Amazonita traz muito disso. Ela libera resistência à mudança. Então, o que não está acontecendo ainda, porque eu ainda não me permito mudar, fazer de uma forma diferente? Então, essa é uma grande consciência assim, que também os cristais trazem para nós. E é isso que eu queria deixar, que eu vou passar para a Estela, né? Podíamos ficar várias horas conversando aqui, mas é importante que a nossa live seja bem direcionada, e eu quero já finalizando aqui, passar para a Estela fazer as considerações finais dela, mas trazendo essa consciência desse cristal, né? Que muitas vezes, muitas pessoas precisam da presença física do cristal, mas só de você olhar para o cristal e colocar uma intenção de se conectar com ele através da imagem, você já consegue esses benefícios. Imaginar esse cristal no seu chakra sacral, né, nesse ponto que eu falei, durante 10 minutos também vai trazer as consciências que você precisa. Mas se caso você precisa do cristal físico, na Estrada do Ser nós temos a loja de cristais, temos esse cristal disponível para quem quiser adquirir, para quem quiser ter uma amazonita ali para chamar de sua, entre em contato com a Estrada do Ser para poder adquirir esse cristal. E eu quero passar para você, Estela, para você fazer as considerações finais, já agradecendo muito a quem está assistindo aqui essa live e agradecendo a você por essa parceria tão carinhosa de sempre. A gratidão toda minha, já que bem como tu falou, o conjunto faz a orquestra muito melhor, né? Então, assim, a gente soma aqui as nossas percepções e eu aprendo muito também, né? Porque a gente partilha um conhecimento, mas isso a gente vai assimilando para nós também, né? Esse é o ganho. Então, a gente poder entender, assim, né? O ritmo das coisas, não se culpar, não se julgar, não se flagelar, mas, sim, ter um olhar de presença, né? Eu acho que isso que a Jaque traz, o quanto o cristal ancora a presença também, né? É importante, sabe? É um dia de cada vez, mas faça valer o seu dia de cada vez, sabe? Não desperdice tanto tempo com coisas que não valem a pena. Né? E o mundo hoje está bem fértil de coisas que nos estimulam e roubam muito o nosso tempo, roubam muito a nossa energia, e a gente perde o foco. Aí, o que realmente importa é da gente olhar e prestar atenção, não. Aí acaba ficando uma série de coisas que vai embolando. Então, aproveite esse mês, sabe? É uma energia de consciência que vem realmente inspirando a gente com consciência, mas não adianta as coisas virem ao nosso favor e a gente simplesmente não dá bola. Ok, o livre-arbítrio impera na lei da evolução, né? Então, existe uma energia convidando a isso, mas você é responsável pela escolha que faz, né? Então, vamos escolher isso, vamos escolher esse caminho amoroso, né, de fazer essa limpeza que precisa,
E lembrando que se às vezes a gente está apegado demais a uma coisa e tem dificuldade de soltar, tenta fazer movimentos. Esse aí é um movimento de coragem. Experimenta, experimenta. Porque não adianta você prospectar coisas, ficar idealizando, se você não faz movimento de se permitir. Tu usou essa palavra, né, Jaque? Se permita experimentar coisas novas. O novo só vem se a gente experimenta. E se a gente dá espaço para ele. Então, assim, use isso, né? Não fique num lugar de teimosia, isso é o contrário do 9, vamos dizer, a sombra do 9 é a teimosia. Não, vou fazer aqui do meu jeito, vou continuar assim, ok. Não espere colheita diferente disso, né? Então, saia desse lugar, muitas vezes, que a gente se coloca, uma coisa mais rabugenta, ou de teimosia, ou de apego, né? E crie isso, né? Prospecte esse final de ano. Vamos caminhar, vamos fazer a nossa parte, né? E o universo, ele é muito amoroso, ele nos ampara, né? Com aqueles movimentos. Então, crie pequenos hábitos todo dia, veja alguma coisinha que você possa fazer, um pensamento que você possa mudar, uma palavra diferente que você possa usar, usando mais, às vezes, de empatia com o outro, enfim. E você vai ver que, às vezes, pequenas mudanças dão grandes resultados. Então, acho que fica esse convite para todos nós, né? Já que amada, gratidão enorme por essa partilha, pelo nosso convívio, pelos aprendizados. Gratidão, Estela, querida, e gratidão a todos que estão assistindo a gravação. E não esqueçam, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que nós vamos responder. E se precisar, nós fazemos outra live para falar de um assunto específico, caso vocês peçam aqui. Maravilha, estamos aqui. Um grande beijo. Beijo, tchau, querida. Até.